Eu sou Elza Nefa e estou aqui apresentando para vocês hoje uma videoaula denominada Espaços Sustentáveis, Desafios da Complexidade, uma contribuição do doutorando Nelson Cordeiro, meu estagiário no Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da UERJ, para a disciplina Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais, do Departamento de Estudos e Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação. Essa disciplina, ministrada pelos professores José Bessa, Guilherme Vargas e eu, destina-se também à comunidade acadêmica em geral interessada na temática socioambiental. Hoje vocês vão assistir a aula ministrada pelo professor Nelson Cordeiro. Nessa aula, nós convidamos você a fazer um passeio pelos espaços contemporâneos, atentando para a incorporação da dinâmica ambiental nas propostas econômicas, culturais, políticas e sociais relacionadas às políticas urbanas, como forma de aplicar os critérios da sustentabilidade. A Revolução Industrial tem uma participação muito grande no processo de formação da sociedade urbana, pois esta passou a demandar mais mão de obra para as grandes indústrias da época. Antes desse período, não havia país no mundo com predominância de população urbana. Na Inglaterra, a Revolução Industrial modificou a paisagem das cidades. Daí surge um novo modelo de sociedade, com esse processo de industrialização. Nesse momento histórico, as cidades assumem o local de produção, do consumo, da exploração e expropriação dos recursos materiais, humanos e ambientais, sob uma ótica capitalista, acumuladora de riquezas e de distribuição de riscos associados a um projeto burguês de sociedade. Daí questionamos: qual a razão desse projeto necessitar da educação e da cidadania para todos? E, especialmente, de qual educação e qual cidadania se trata? Da questão anterior, emergem outras questões implícitas acerca da manutenção ou reformulação de uma ordem que se propõe a alcançar a sustentabilidade nos espaços urbanos. Mas, de que ordem estamos falando? Quem a estabelece? Esta ordem objetiva o bem comum? É justa? Há outras formas possíveis de se construir e até mesmo de organizar o espaço público das cidades? As cidades expressam e projetam, em uma determinada escala urbana, um modelo complexo de sociedade, onde a mesma assume uma posição, ora produtora de riquezas, ora exploradora de elementos naturais e geradora de resíduos. Quais ações realizar para tornar as cidades e as comunidades sustentáveis? Somente com ações participativas envolvendo diferentes setores da sociedade, engajando pessoas e organizações, tanto da esfera pública quanto da área privada, conseguiremos atender aos diversificados interesses sociais. Desde a Revolução Industrial, presenciamos o rápido e acelerado processo de inchaço dos espaços urbanos. A ONU estima que, em 2030, a população global atinja a 8,5 bilhões de pessoas, razão suficiente para fortalecer políticas globais que previnam efeitos de mudanças climáticas nos centros urbanos. Afinal, as cidades consomem 2/3 da energia produzida no mundo e são responsáveis por mais de 70% das emissões de CO2. Por isso, vamos estudar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, que pretende tornar as cidades mais sustentáveis e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes. Cidades resilientes. E o que seriam as cidades resilientes?
As cidades resilientes são os que desenvolvem a capacidade de adaptação para a prevenção e o enfrentamento dos desastres naturais e trabalham para lidar com eles, absorvendo todo o conhecimento do que ocorreu no passado e criando planos de ação para o futuro. Para reduzir as fatalidades decorrentes dos desastres naturais, é necessário rever formas de ocupação e uso do solo, especialmente nas áreas sujeitas a inundações, enxurradas e deslizamentos, bem como as áreas de preservação permanente, e respeitar a legislação e também as normas relacionadas aos projetos de edificações urbanas. Daí articula-se uma diversidade de projetos socioeducativos e políticas públicas, de modo a integrar a comunidade, a organização dos espaços urbanos e os interesses e as necessidades dos indivíduos. Como forma de organizar os interesses coletivos das pessoas e dos espaços, na Cúpula sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizada em Quito, Equador, em 2016, surgiu uma nova agenda urbana, planejada para discutir o desenvolvimento sustentável como um modelo global de urbanismo sustentável, a ser implementado até 2030. Nesse encontro, a ONU aprovou a nova Agenda Urbana como documento de assessoramento e orientação a todos os países para lidar com os desafios da urbanização e com a criação de alternativas sustentáveis. Tal como a ONU estabelece em seus objetivos para 2030 o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11. Nessa agenda, encontramos propostas para o desenvolvimento do planeta e conservação de seus elementos, com foco na igualdade, na dignidade das pessoas, nas formas de atingir a prosperidade com equilíbrio entre a vida e a conservação da natureza e de promover a cultura de paz, com acesso à justiça e às políticas de inclusão social. Além das propostas citadas, a nova agenda urbana incentiva a busca de parcerias globais para sua implementação e operacionalização de todos os objetivos que foram propostos, tais como a redução das desigualdades e busca da prosperidade entre as cidades e o campo, as formas de minimizar o efeito climático a partir dos ambientes urbanos e da criação de iniciativas para a prevenção dos riscos e crises urbanas. Um outro objetivo do desenvolvimento sustentável número 11 descreve a necessidade de se garantir espaços sustentáveis e seguros. E o que é segurança urbana? De que modo a insegurança interfere na sustentabilidade dos espaços urbanos? Quais são as classes mais expostas à violência urbana? Sobram perguntas e faltam respostas para esse emaranhado de questões, que se traduzem numa complexidade sistêmica a partir de um modelo de sociedade que se projeta como uma nova centralidade nas relações entre as pessoas e o ambiente. A violência urbana é atualmente um dos principais indicadores da qualidade de vida das cidades. Os índices de violência têm se intensificado com o aumento e a concentração humana nos grandes centros urbanos. Existe uma variedade de fatores que podem estar relacionados à violência como desestabilizador da sustentabilidade ambiental, social na estrutura urbana. A busca por soluções acirram os conflitos, gera violências em escalas cada vez mais progressivas. A cidade encontra-se cada vez mais segregada em espaços seguros e não seguros. Uma radiografia da violência pode nos mostrar que as regiões periféricas apresentam maiores índices de crime contra as pessoas, enquanto nos espaços onde se concentram as populações mais ricas, são mais frequentes os crimes contra o patrimônio. Os dados estatísticos também demonstram o peso da desigualdade social, recaindo sobre os mais vulneráveis à violência.
os pobres, as pessoas negras, as mulheres e as comunidades LGBTI. Olhar a cidade permite entender que o território não é igual para todos, ou seja, a vivência na cidade é diferente de acordo com a raça, a classe, o gênero, a orientação sexual e a idade, por exemplo. Isso é fundamental para compreender de que forma as relações se dão na cidade e identificar lacunas e soluções para a construção de um espaço sustentável e includente. A partir deste olhar, cabe algumas reflexões. Quais forças se aglutinam, se reformam ou se estabelecem como ameaças para um espaço urbano sustentável e seguro? Qual o papel do Estado na garantia da ordem social? Quais as raízes da violência? Qual a relação entre desigualdade social e violência? Existem espaços em que há maior dominação e controle social sobre as classes mais vulneráveis? Uma última e não menos importante categoria que nos direciona para a implementação de cidades sustentáveis é o conceito de cidades inclusivas. Uma cidade inclusiva é aquela que busca solucionar não somente as questões relacionadas a desigualdades econômicas, mas também a desigualdade social, política e cultural nos diferentes segmentos sociais. Esse conceito contribui para uma maior compreensão das desigualdades presentes nas cidades contemporâneas. Muitos movimentos emergem nos centros urbanos como forma de denúncia, resistência e luta contra essas desigualdades, e como formas de expressão de luta urbana que busca outra perspectiva de direito à cidade. O direito à cidade é um direito difuso e coletivo, de natureza indivisível, de que são titulares todos os habitantes da cidade, das gerações presentes e futuras. Direito de habitar e participar da produção, de cidades justas, inclusivas, democráticas e sustentáveis. O direito é uma forma de ordenamento social. Nessa linha de pensamento, observa-se que no Brasil o reconhecimento legal e institucional do direito à cidade contrasta com a realidade urbana cotidiana de negação de direitos, em especial o direito aos invisíveis, de participarem do processo de planejamento e produção do espaço urbano. Exclusão, segregação, informalidade e ilegalidade são realidades enfrentadas por parte dos moradores das cidades brasileiras e dos países em desenvolvimento. É preciso reformular esses abismos e ilhas de exclusão para garantir uma cidade sustentável para todos. Na bandeira do Brasil, vem cunhada a expressão ordem e progresso. Em meados do século XX, esse lema se transformou em segurança e desenvolvimento. A partir dessas conexões, perguntamos: é possível uma ordem que atenda aos interesses de todos no mesmo pé de igualdade? A ordem instaurada hoje no Brasil privilegia todas as classes sociais da mesma maneira? Quem estabelece a ordem? A ordem estabelecida privilegia alguns poucos em detrimento de uma distribuição mais igualitária das riquezas produzidas no país? A segregação urbana é um fenômeno visível, formado a partir de interações locais entre os indivíduos em diferentes níveis de vulnerabilidade socioambiental. Mas como tornar esses excluídos ou invisibilizados do processo de urbanização em sujeitos de direito à cidade? Como efetivar os direitos sociais para todos os cidadãos? É possível compreender a sociedade a partir das cidades ou vice-versa? O que existe de singular em cada espaço urbano que o caracteriza em relação a outros espaços urbanos?
Como forma de combater a segregação urbana, as cidades devem ser vistas como um bem comum, com planejamento para participação política e inclusão cidadã, que se expressam no cumprimento de sua função social de resguardar o respeito à diversidade cultural e ao meio ambiente, por meio de economia solidária e de outras políticas públicas de geração de trabalho e renda e de conservação ambiental. Como forma de contextualizar a cidade e o coronavírus, notamos que desde o início da pandemia no Brasil, muito tem se debatido acerca dos impactos nos diferentes territórios e segmentos sociais, algo fundamental tanto para encontrar os melhores meios de prevenir a difusão da doença, como o de proteger aqueles que estão mais vulneráveis. Entretanto, a forma de como as informações e os dados têm sido divulgados não auxiliam na análise dos impactos territoriais, dificultando o seu devido enfrentamento. Como a gestão pública pode ajudar a minimizar o impacto de crises na cidade? Trazemos para análise 2 modelos de gestão responsável e sustentável de cidades durante o período de pandemia do coronavírus. Trazemos 2 grandes metrópoles brasileiras para análise, Curitiba e São Paulo, e as suas ações em planejamento urbano no sentido de proteger a vida humana, evitando o contágio do Covid-19. No caso de Curitiba, os cientistas sociais estabeleceram nas relações de desigualdade social, mais especificamente nas áreas onde a população é mais vulnerável, um parâmetro para antever os futuros impactos do coronavírus, sendo possível, a partir desta pesquisa, definir quais políticas públicas devem ser implementadas para intervir neste contexto de crise sanitária da cidade. Um outro exemplo que trazemos para análise é a cidade de São Paulo, que mostra uma relação entre a concentração dos casos de Covid-19 e a circulação da população trabalhadora. Podemos ver no mapa que há uma forte associação entre os locais que mais concentram as origens das viagens das classes trabalhadoras com as manchas de concentração dos locais de residência das pessoas que foram hospitalizadas com o Covid-19. Esse mapa nos revela que os mais vulneráveis em relação à doença são os trabalhadores e os mais empobrecidos. Essa leitura de realidade também nos remete a uma música que cruza o rap com a sociologia, que resulta de um desafio lançado por Boaventura de Souza Santos, para combinar arte e ciência num exercício a que chama de ecologia dos saberes. A linha abissal representa a divisão entre quem é reconhecido e quem é invisível à luz da linguagem dos direitos entre o conhecimento classificado como algo relevante e os saberes desvalorizados pelo pensamento hegemônico. A seguir, assistiremos a esse vídeo como uma metáfora que é interpretada a partir dos lugares e da linguagem do rap Inquérito. É a linha que vai dividir as sociedades metropolitanas, cujo conceito fundamental é o conceito de linha abissal. Os que estão excluídos do outro lado da linha são aqueles cuja única lugar é ligada. Tem tanta linha que a gente inventou. Tem linha de montagem, até linha retrô. Linha de pensamento, linha do Equador. Linha de telefone e linha de tricô. Linhas reais ou imaginárias. Linhas inúteis, tão necessárias. Só sigo aquilo que o poeta falou. Quem anda na linha é trem ou metrô. Sou água que corre entre as pedras. Caça jeito, liberdade ninguém carrega. Explode o peito. Tô na linha de tiro e não posso moscar. Na linha por um fio não dá pra vacilar. Então sigamos a utopia lagaliano. Continuo andando, vivendo e sonhando. A esperança me move, ela que é minha fonte. E eu só sigo uma linha, a linha do horizonte.
para o disparo certeiro do acidental. Um mundo metropolitano e outro colonial, que põe direitos humanos pra secar no varal e faz o navio negreiro parecer tão atual. A linha não é tênue, cê que não tá vendo. É só lembrar, fight the power, public enemy. Na vertical é barra, é prisão. Na horizontal é letra, é libertação. A linha corta, entorta e é porta também. Engorda, vira corda e enforca tão bem. Enquanto a fome e a miséria tiver online, o rap sempre vai ser uma punchline. Vivemos separados no mesmo quintal. A divisão é tão profunda, é tão desigual. Não posso aceitar que seja tão normal. Linhas costuram tecidos, às vezes humanos, às vezes trapos. Linhas separam países, dividem contratos. Linhas no rosto marcam o tempo, nas mãos marcam o destino. Mantém pipas no céu pelas mãos de meninos. A linha que mexe a marionete nem sempre é visível. Ela já foi uma linha de ligação, lembra? Umbigo virou só uma cicatriz, marca de egoísmo. Algum deus escreveu certo por linhas tortas num eletrocardiograma. E até a medicina, tão cética e tão exata, aprendeu que a vida mora nessas linhas sinuosas e que quando ela endireita, nem sempre é um bom sinal. Linhas retas, linhas tortas, linhas vivas, linhas mortas, linhas retas, linhas tortas, linhas vivas, linhas mortas, linhas retas, linhas tortas, linhas vivas, linhas mortas, linhas retas, linhas tortas, linhas vivas, linhas... A complexidade do processo de urbanização, aliada a falhas de planejamento e de gestão, geraram consequências e desafios que permanecem presentes na realidade brasileira. Esse processo não representou o fim das desigualdades sociais e dos problemas relacionados aos serviços essenciais de saúde, saneamento básico, habitação e transporte coletivo. Assim, a complexidade urbana exige alternativas sustentáveis, de modo a promover o bem-estar para os seus cidadãos. Os espaços públicos sustentáveis surgem como um caminho possível para a reconquista da qualidade de vida nas cidades, pois a apropriação dos espaços públicos pela sociedade enquanto espaço de diversidade, de exercício de relações comunitárias, de lazer e cidadania é um dos temas estruturantes da nova agenda urbana. São nos espaços públicos onde exercemos o direito à cidade. São espaços fundamentais para o exercício da cidadania, pois não há direito à cidade quando não se pode usufruir de forma segura, democrática e saudável os espaços públicos e coletivos. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 traz o arcabouço da educação para o desenvolvimento sustentável, tentando dar visibilidade ao direito de uso e ocupação dos espaços, assumindo papéis educadores na perspectiva de buscar sustentabilidade socioambiental. É no uso desses espaços públicos que os excluídos do processo produtivo, que os tornam invisibilizados, populações de rua, indígenas e imigrantes, por exemplo, exercem sua cidadania, aprendem e reivindicam o direito à cidade. Trazemos agora o conceito de cidade educadora. A cidade ela será educadora quando ela não desenvolve apenas suas funções tradicionais, mas assume uma intencionalidade, uma responsabilidade de promover a formação e o desenvolvimento humano. Esse conceito de cidade como espaço educador sustentável nasceu em 1990, no primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras,
que foi realizado em Barcelona, onde cidades representadas por seus governos locais foram signatárias de um documento denominado Carta Cidades Educadoras. Neste pacto, as lideranças se comprometeram em desenvolver projetos e atividades para ampliar a qualidade de vida dos habitantes, a partir da sua participação ativa, com vistas a melhorar a vida nas cidades. Uma cidade é repleta de espaços educadores e, a depender das políticas públicas e dos valores que as orientam, pode ser considerado um espaço educador de fato. Um exemplo de iniciativa de espaços educadores vem dos trabalhos da dupla de amigos, Pati e Tom, Patrícia e Tom, que resolveram transformar a mensagem em imagem e criar o projeto de comunicação ambiental denominado Árvore Ser Tecnológico. Iniciativas como essa se reforçam e auxiliam a difundir o conceito e a aplicação de educação ambiental, que tem como foco a cidade sustentável. É preciso transcender as fronteiras educativas formais para o entendimento dos espaços públicos educadores, com vista à sustentabilidade socioambiental. Essa visão além muros é capaz de oportunizar um processo de emancipação, participação e, acima de tudo, de ampliação dos direitos à cidadania. A escola também é um espaço educador sustentável. A escola se torna um espaço educador quando vai além dos muros, alcançando seu entorno, chegando à comunidade, às famílias, tornando-se referência para as mudanças coletivas. Escolas sustentáveis são aquelas em que seu fazer pedagógico promovem a cultura da sustentabilidade, tanto social quanto ambiental, refletem essa intencionalidade por meio de dimensões que interligam o currículo, o espaço construído e as relações com a comunidade. É preciso renovar o pensamento no sentido concebido por Freire, ao dizer que a educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Eu, Elza Nefa, e a turma do PPG-MA 2020, Zé Bessa e Guilherme Vargas, agradecemos a sua atenção. Muito obrigada e até a próxima aula.